Wagner. Tudo bem, Hamilton? Um abraço a todos aí. Bom, tem jogo pelo Campeonato Gaúcho, sábado e domingo. Amanhã o Internacional recebe o Avenida no estádio Beira-Rio. E o técnico Odair Hellmann, depois da derrota para o Caxias no meio de semana, vai utilizar um time reserva. Está mesclando uma rodada com os titulares, outra rodada com os jogadores considerados reservas. Pode pintar uma novidade aí, que é a estreia do lateral direito Dudu, que veio do Figueirense. Muita expectativa. Alguns titulares vão ficar no banco de reservas, né? Mas muita expectativa para ver uma sequência boa de início de temporada do uruguaio Nico Lopes, que mesmo entrando no segundo tempo, ele dá boa resposta quando joga contra os titulares, e contra o Novo Hamburgo foi um dos melhores jogadores do Internacional em campo na vitória de 3-0. Ainda sobre o Inter, confirmado, agora é oficial, o zagueiro Paulão não é mais jogador do Inter. Ele assinou um contrato com o Vasco da Gama. Inicialmente esse contrato é de empréstimo até o final do ano de 2019, mas como o contrato do Paulão acaba justamente em dezembro de 2019, depois disso ele fica livre para assinar com o Vasco ou com qualquer outro clube. Falando de Grêmio, domingo o tricolor gaúcho, ainda com o time de transição, vai jogar contra o São José no estádio Passo da Areia aqui em Porto Alegre. O time de transição que não está bem. Começou com um empate e tem agora mais 2 derrotas. O time principal, o time comandado pelo técnico Renato Portaluppi, tricampeão da América, deve estrear na temporada de 2018 no dia 3, no outro sábado, contra o Cruzeiro, no jogo que acontece na Arena. Principal notícia da semana envolve o volante Arthur e a chegada do Barcelona, do staff do Barcelona, que está sendo aguardada para este final de semana. O Barcelona vem para apresentar a proposta oficial, já há um acerto encaminhado, verbal, com o volante Arthur, que inclusive já colocou a camisa do Barcelona, gerou uma polêmica danada, mas enfim, o Grêmio estabelece como valor para ele, Grêmio, pelo 60% do passe do Arthur, 30 milhões de euros. A partir daí, o Grêmio abre negociação com o time catalão. Ô Wagner, pode acontecer uma transação igual à transação do Vinícius Júnior, o Arthur ficar no Grêmio por um período e aí só depois desse período ir para o Barcelona, ou não? É para ir embora agora já? Não, ele não vai agora, até porque não pode jogar no Barcelona neste momento. Ele só pode jogar a partir da metade do ano, da janela de transferências de verão europeia. Então o Arthur, ele pode ser vendido agora, o que deve acontecer aí nos próximos dias, e depois, na metade do ano, é que ele pode ir para o Barcelona. Mas o presidente Romildo Bolzan Júnior tem a esperança de segurar o jogador até o final desta temporada. Mas isso ele não pode garantir, e ele mesmo colocou pra gente aqui no Bom Dia Fox na quarta-feira pela manhã. Legal, obrigado ao Wagner Martins trazendo informações da dupla Grenal. Quando eu disse ir embora agora, seria no meio do ano mesmo, que é quando há essa possibilidade. Bom, 30 milhões de euros é uma pedida bem salgada, né? Mas começa a negociar daí pra frente. Mas é importante ressaltar que o Grêmio tem só 60%. Eu acho que é justo. Eu acho que é justo o Grêmio pôr um valor pelo um atleta valorizado e que tem mercado. Agora esse menino, ele é brilhante. Se ele repetir com a camisa do Barcelona os jogos que ele fez com a camisa do Grêmio nessa Libertadores, é jogador para jogar 10 anos como titular no Barcelona. Ele realmente é diferenciado. É mesmo, Edmundo? Tem esse... Muito bom tecnicamente, dá uma dinâmica do jogo. E aí você vê o Grêmio, você via o Grêmio com ele, e aí nesse jogo aí, nesse lance ele se machuca. Não sei se é exatamente nesse lance. Foi nesse lance. Mas ele houve se machuca. Um contato ali muito pequeno, ele se machuca. Aí ele sai jogou. Aí ele sai do jogo. O Grêmio some. E aí ele não joga o Mundial, né? Ele não joga o Mundial e o Grêmio perde muito sem a qualidade dele. É um jogador super importante nesse meio campo do Grêmio. O que é, né? Todo mundo achava que o Luan ia primeiro, né? O Luan era a bola da vez para ser negociado e tal, e aí aparece o Arthur, né? E o Luan pode sair por um preço bem menor, né? Porque o Luan, ele renovou o contrato para baixar a multa. Então, 20 milhões de euros você leva o Luan. Mas o Luan tem um problema. Você é um jogador, você é um dirigente de um time europeu. Você prefere pagar 30 milhões e levar o Arthur ou 20 milhões e levar o Luan? Eu? Depende da necessidade. O jogador que não, mas o Zinho, em off aqui, estava falando de um outro jogador, não vou citar o nome, que não sabe de que posição o jogador joga. O Luan tem esse problema.
Que posição que ele joga? Ele não joga pelo lado, ele não é centroavante, ele não é aquele meia clássico, né? O meia habilidoso. O Renato ou o Roger, se a gente quiser ter boa vontade, ou o Roger ou o Renato, arrumaram uma maneira que se adaptasse melhor ao Luan, ao craque do time, e aí ele foi destaque. Mas na Europa, né, nos grandes clubes da Europa, você precisa ter uma posição definida. Mas isso é um problema, Edmundo? Eu estou voltando no tempo aqui, eu fiquei pensando no Leivinha, porque é um outro tempo, assim. Você jogava como 2 atacantes, né? Leivinha e César. O Leivinha chegou a jogar de centroavante. Aí eu fiquei pensando até na sua posição. Pra mim, você era um ponta de lança. Você não era um ponta direita. Você é um grande jogador, extraordinário jogador, indiscutivelmente. Jogava-se diferente, com 2 atacantes. Você era um segundo atacante. Né? Eu acho que, de fato, assim, a pergunta é óbvia, é ótima. Então, a gente perguntou isso em transmissão para o Luan. Que posição você joga? Porque ele jogou uma grande partida em todos os lugares do campo. Eu acho que, de fato, você tem razão. Isso prejudica quando você vai definir que eu vou contratar um jogador para atuar assim. Qual é a posição do Messi? O Messi joga de quê? Pois é, ponta de lança. Ele é um ponta de lança, o segundo atacante. O Messi já foi ponta direita no Barcelona, já foi meia, já foi centroavante. O Luan vai... Zezinho, o Messi joga de quê? Não, o Messi é o melhor jogador do mundo. Então ele pode jogar onde ele quiser. Não tem um Messi toda hora. Né? O Arthur vai jogar de quê no Barcelona? O Arthur é um segundo volante. Ele é um segundo volante. Eu acho que assim... Mas não é o Coutinho? Coutinho... Desculpezinho, só pra não perder aquele feio da meada. O Coutinho pode jogar de Iniesta se ele tiver adaptação. Eu não acho o Arthur Iniesta. O Iniesta já jogou de ponta esquerda. Então, mas ele jogava... O Arthur seria um chave. Um homem ali mais à frente. Vindo mais de trás, vindo como um segundo homem. À frente da defesa ali. O Iniesta eu vejo ele mais como um 10. O Luan poderia ser uma posição assim mais adiantada, né? O Iniesta é o jogador... Eu acho ele meio pra frente, né? Podemos ter Arthur e Coutinho nesse meio campo do Barcelona? Eu acho que assim, só voltando à comparação mais do Brasil, vocês citaram muito o caso do Vinícius Júnior e tal. Eu acho que o Arthur, eu não gosto de comparações, mas o Arthur já é um jogador pronto. Por isso que eu acho que se o Barcelona o contrata, pode levar logo agora, no meio do ano. Ele já tá pronto pra jogar. O Vinícius Júnior, eu tenho dado a opinião que eu achava que era legal ele continuar até um ano a mais no Flamengo, maturar mais, aproveitar, né, esse momento dele no Flamengo para jogar mais, para brigar por uma posição no futuro no Real Madrid. Agora, se ele fosse agora, ele ia ser emprestado. O Arthur, chegando no Barcelona, pode brigar ali para querer jogar. Eu acho que tá certo a comparação do Xavi. O grande time do Barcelona era Busquets, Xavi e Iniesta. Características diferentes, mas eram os dois meias, né? Pode jogar os dois ali. Claro. Ele é mais Xavi mesmo, de fato, como mais o segundo, mas ele é um segundo homem de meio campo, ele não é nem o primeiro volante. Eu fui nessa comparação do Edmundo, no seguinte, assim, se você olha pro Arthur, eu contrato o Arthur sabendo aonde eu vou utilizar ele. O Luan, para ir para um futebol europeu, ele vai ter que mudar um pouco a característica dele, se adaptar mais a essa obediência tática. Aqui no Brasil, no Grêmio, ele é o craque do time, então ele tem uma liberdade dentro da equipe do Grêmio. Ele ora tá como um atacante, ora ele vem como um meia ali, ele se desloca, ele vai na direita, ele vai na esquerda, ele tem uma liberdade de flutuar no campo, porque ele é um diferenciado dentro do nosso futebol. Agora ele vai para a Europa, ele vai ser mais um dentro de uma constelação, de um time como um Barcelona, né? Então ele tem que encontrar o espaço dele. É bom, eu vou brigar nessa posição aqui. Ele não vai ter essa liberdade toda. Com certeza. Bom, daqui a pouco tem Libertadores, logo após o Central Fox, a gente vai ficar com as emoções da definição dessa primeira fase. Semana que vem tem estreia de brasileiros, tem Vasco e tem a Chape. E o Flávio Vini que está acompanhando a preparação da Chapecoense.